série, senhores, vamos dar sequência com os nossos números primos no nosso Estudando no CC. Nesse iniciamos com números primos entre si, o PES, primos entre si. Dois números são considerados primos entre si quando eles possuem um único divisor comum, que vem a ser a unidade, em outras palavras, o 1. Vejamos exemplos, senhores. Será que o 5 e o 13 são primos entre si? O 5 e o 13 são números primos, só admitem como divisores, no caso, o 5, 1 e o próprio 5, e o 13 também, né, senhores? É o 1 e o próprio 13. Mas verificamos também que, ao fazermos a interseção entre esses dois conjuntos divisores, só obtemos na sua interseção o elemento comum 1. Então, senhores, se isso acontece, além deles serem primos, eles também são considerados primos entre si. O 3 e o 14 são primos entre si. Divisores do 3, que trata de um número primo, é o 1 e o 3. O 14, senhores, já não é primo, é um número composto, admite além de dois divisores. No caso, 1, 2, o 7 e o 14. Mas ao fazermos a interseção entre os divisores dos dois, 3 e 14, a interseção entre eles, senhores, só nos fornece um elemento comum, que é a unidade. Então, devido a isso, podemos citar que sim, né? O 3 e o 14 são números primos entre si. Senhores, vamos ao 25 e ao 30. Será que 25 e 30 são primos entre si? Conjunto dos divisores do 25, 5 e o próprio 25, composto. Divisores do 30, senhores, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. A interseção entre os dois conjuntos, senhores, temos em comum o 1 e o 5. Então, senhores, admite mais de um divisor em comum, que é a unidade, no caso, o 5. Então, senhores, podemos dizer que o 25 e o 30 não são primos entre si. O motivo é esse. Admite além do divisor comum, que é o 1. No caso, o 1 e o 5. O 16 e o 28, senhores, são primos entre si. Divisores do 16, 1, 2, 4, 8 e o 16. Divisores do número 28, 1, 2, 4, 7, 14 e 28. Senhores, partindo para a verificação, a interseção, nós ficamos aqui no caso com 3 elementos em comum. Então, senhores, podemos citar, devido a essa situação, que o 16 e o 28 não são primos entre si. Então, senhores, aí uma pequena amostragem de números considerados primos entre si. Vamos à divisibilidade de um número mediante seus fatores primos. Senhores, para você citar se um determinado número é múltiplo ou divisível por outro, como você faz? Decompõe os dois números em seus fatores primos. O maior é divisível ou é múltiplo do menor se esse maior contiver pelo menos os fatores primos do menor com expoentes iguais ou maiores. Então, senhores, o maior é considerado divisível pelo menor ou múltiplo deste se ele contiver todos os seus fatores, ou seja, todos os fatores do número menor. Vejamos isso aqui dentro do exemplo. Será que 500 é múltiplo de 20, ou então 20 é divisor de 500? É só você fatorar. Fatorando 500 é 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Fatorando 20 é 2 quadrado vezes 5. O que se verifica, senhores? O menor, fatores 2 quadrado, está lá no maior. 5 também está, porque está o 5 ao cubo contém o 5. Então, senhores, se isso aqui está a acontecer, podemos citar que 500 é múltiplo de 20, ou então que 20 é divisor de 500. 360 é múltiplo de 32? Vejamos, 360 fatorado é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Senhores, fatorando o 32, que é o menor, obtemos 2 elevado à quinta. Olha só, esse 2 elevado à quinta não é ou está contido no fatoramento do 360, que é o maior.
Então, senhores, se isso aqui acontece, citamos então que 360 não é múltiplo de 32, ou então 32 não é divisor de 360. A justificativa é essa: 2 à quinta, que é trabalhado com o menor, o fator do menor, é superior ao fator de base 2 do maior valor. 48 é divisor de 360? Vamos lá. 48 fatorado é 2 à quarta vezes 3. 3.600 fatorado, que é o maior, é 2 à quarta vezes 3 quadrado vezes 5 ao quadrado. Senhores, vamos verificar. 48 é o menor. 2 à quarta, tudo bem com ele. 3, que é fator do menor, também está lá no maior, tranquilamente. Então, se isso acontece, podemos dizer que sim, né? 48 é divisor de 3.600, ou então 3.600 é múltiplo de 48. 56 é divisor de 720? Vejamos, 56 fatorado, senhores, é 2 ao cubo vezes 7. 720 fatorado, que é o maior, é 2 à quarta vezes 3 quadrado vezes 5. Senhores, do menor para o maior, 2 ao cubo é fator e está contido no fatoramento do maior, que é 2 à quarta. Agora, senhores, novidade, hein? O 7 não é fator do maior. Então, senhores, se isso acontece, ok? Não, ou seja, o 720 não é divisível por 56, ou então 56 não é divisor de 720. Então, senhores, aí uma pequena passagem sobre a condição de você verificar a divisibilidade entre dois números por intermédio de fatoramento. Senhores, divisores de um número, um assunto largamente cobrado. É bem simples. Para você chegar lá, determinar os divisores de um número, primeiro passo, você decompõe o número em um produto de fatores primos. Segundo passo, você adiciona 1 a cada expoente dos fatores primos que você obtém aqui nesse primeiro passo. Em seguida, você multiplica esses resultados. Vejamos isso na prática. Quantos são os divisores de 120? Vamos fatorar, primeiro passo, ou decompor o 120. Aqui está, 120 fatorado, o decomposto. Senhores, o 120, ele equivale a 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. O que vamos fazer? Chegamos aqui ao primeiro passo. Ó. Segundo passo, vamos começar o segundo agora. Vamos adicionar 1 a cada expoente dos fatores. Então, os expoentes dos fatores do 2 é o 3, desse fator 3 aqui é 1, e do fator 5 também é 1. Então, senhores divisores, fica como o número de divisores. Para você determinar o número dos divisores, você adiciona 1 a cada um deles. 3 mais 1, vezes, multiplica todos entre eles, 1 mais 1, vezes 1 mais 1. Então, senhores, ficamos com 4 vezes 2 vezes 2. E 4 vezes 2 vezes 2, 16 divisores, é justamente o que contém esse número 120. Senhores, vamos ao item B. Mais simples esse, olha só. Quantos são os divisores do número 2 quadrado vezes 3, vezes 5 ao cubo, vezes 7? Senhores, se já temos o número fatorado, o que é que você vai? Já para o passo 2, acrescenta 1 a cada expoente. Expoente do 2, 1, 2 mais 1. Expoente do 3, 1, 1 mais 1. Expoente do 5, 1, 3 mais 1. Expoente do 7 é 1, então fica 1 mais 1. E aí, senhores, ficamos com quem? Com 3 vezes 2 vezes 4 vezes 2. E esse produto, senhores, nos fornece 48, que é justamente o número de divisores desse número acima. Senhores, o número x, o número 2 elevado a x mais 5 ao cubo, admite 12 divisores. Determinar o valor desse x e o valor desse número. Senhores, se ele está dizendo que admite 12 divisores esse número, na condição do fatoramento, é só acrescentar o passo 2. Ó, x mais 1 vezes 3 mais 1 igual a 12, que é o que ele está afirmando. Senhores, armando essa equaçãozinha e resolvendo, chegamos a x igual a 2. E aí, então, para chegarmos ao pedido do número, é só substituir aqui o x por 2. Ficamos com 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo,
Fazendo essas continhas, chegamos a 500, que é a resposta do número x. Senhores, deixamos esse exercício aqui para essas 7 questões para os senhores. E no mais, gente, um abraço, valeu, bons estudos e até a próxima.